Opa, boa noite, professor, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu estou aqui para apresentar o trabalho do jogo de damas, né, junto com meus colegas Lucas Barão e Matheus Teixeira. E a gente está aqui para estar conversando um pouco sobre a segunda entrega do trabalho, né, que foca principalmente no diagrama de atividades e no diagrama de sequências, mas também mostrando uma versão atualizada daquilo que a gente poderia melhorar na nossa entrega 1. E por esse motivo que a gente retorna aqui para mostrar agora o documento atualizado, né? A gente notou que haviam algumas questões ali de modelagem do próprio documento, então a gente criou uma nova versão, e essa nova versão aqui ela conta com as regras do jogo, agora detalhadas dentro do documento, explicadas com imagens e tudo mais. A gente tirou desse site aqui que a gente utilizou de referência, do Dama Ciências, e todo o restante, né, além dessa nova atualização, a gente também criou uma esquematização da visão geral do sistema, então a gente dividiu um pouco melhor os tópicos e, principalmente, a gente numerou os requisitos de software, tanto os funcionais quanto os não funcionais, de forma a gente conseguir trabalhar separadamente cada requisito, sem necessariamente estar visualizando ele dentro de um texto, né? Então, eles agora estão divididos em tópicos, juntamente também das regras de negócio. E, enfim, da parte do documento a gente tinha isso de novidade. Partindo então agora para a implementação, para essa entrega a gente tinha que fazer a conexão com o Pynet Games. Então eu vou estar mostrando aqui como é que funciona. Eu estou utilizando o PyCharm para mostrar essa implementação. E vamos lá. Eu vou executar esse arquivo main, que é o arquivo que ele vai estar abrindo a interface. Então console, enfim. Uma atualização do que a gente fez em relação à entrega 1 é que agora a gente tem um novo menu, né, para a gente estar indicando, tanto para oferecer empate, para desistir, para iniciar o jogo. Isso a gente vai estar explicando também um pouco melhor na hora da gente estar exibindo, né, tanto o diagrama de sequência quanto de atividades. A gente vai estar voltando para esses tópicos. Enfim, eu vou estar também criando uma nova interface para estar colocando o segundo player. Então, apertando aqui, a gente cria um outro player. Eu vou abrir aqui os dois separadamente. E eu vou pedir para que tu se atente à mensagem que vai estar aparecendo aqui no Python Console. Então, eu vou estar clicando aqui em iniciar. E para esse console aqui, eu consigo, toda vez que eu clico no botão iniciar, ele emite uma mensagem dizendo que ele está conectado. E agora, eu quero mostrar para o segundo player o que acontece assim que ele clica em iniciar. Ele mostra que está conectado também, e o primeiro player recebe uma outra mensagem dizendo que recebeu a partida. Então, a conexão com o Pynet Game já está sendo implementada aqui no nosso código. Enfim, o que eu tinha para mostrar da implementação era isso. E agora a gente vai partir para a parte que eu acredito que seja mais extensa, que é a dos nossos diagramas, né? Então, com relação também à entrega 1, a gente inseriu mais um caso auxiliar, no caso de uso aqui, que é o avaliar encerramento da partida, que a gente acreditou que seria importante, com base também no fluxo do nosso jogo. Inclusive, por esse motivo, a gente também acabou atualizando o nosso diagrama de iteração. Então, eu vou descer aqui. E, enfim, o nosso caso de uso está exatamente aqui. Ele segue logo depois de movimentar a peça no jogo, então ele avalia o encerramento da partida. Se não for o fim da partida, né, que a gente vai estar explicando como é que
vai funcionar o acionamento dessa atividade aqui. Então, se não for um encerramento da partida, ele continua aqui no Receive Move, mas se for, ele já vai direto no Game Over. Então, explicando melhor, a gente vai estar trazendo agora nos diagramas de atividades, que eu acredito que seja um pouco melhor para depois, quando a gente for introduzir os diagramas de sequência. Então, começando aqui no Add Listener, a gente não fez grandes alterações com relação ao que já estava dentro na documentação da biblioteca, então é mais uma questão aqui mesmo de estar mostrando. Ele recebe uma implementação do Pynet Game Server Listener, que é que é uma classe que vai ser muito importante para a gente vai estar comentando depois. Em seguida, ele adiciona o listener ao Pynet Game Server Proxy, e aí, enfim, ele termina o ato. Avaliar o encerramento da partida. Como tinha comentado, ele é um caso de uso que a gente acabou inserindo agora, e ele funciona basicamente da seguinte forma. Ele verifica se o jogador adversário vai ter menos de uma peça. Se ele não tiver, né, ele continua, mas se ele tiver, ele vai registrar o vencedor. O Send Connect. Peraí, só um pouquinho. Beleza. O Send Connect era para aparecer uma variável aqui, mas enfim. O Send Connect ele funciona da seguinte forma: ele vai receber um endereço e esse endereço ele vai estar se ele receber esse endereço, ele vai estar conectando localmente, e se ele não receber, ele vai estar recebendo no servidor remoto. Então, em sequência, vai ser bem mais claro de visualizar isso. Tá? Receive Connection, ele vai receber conexão, vai guardar o estado da conexão. O iniciar a partida, ele vai verificar se dois jogadores estão conectados. Se eles estiverem, ele vai criar a partida e enviar a partida. Depois a gente vai ter um outro caso lá que vai ser o Receive Match. Mas se ele não tiver, ele vai notificar que a quantidade de jogadores é diferente de 2. Né? Então, esse é o iniciar a partida. Movimentar a peça do jogo, isso aqui vai ser um pouco maior. Primeiro ele vai selecionar uma casa, ele vai verificar se essa casa selecionada possui uma peça do usuário. Se não tiver, ele vai notificar a casa inválida para a jogada, e se ele tiver, vai selecionar a próxima casa da peça, vai verificar se a próxima casa selecionada não possui nenhum dos dois jogadores e é uma casa válida para a peça. Se não for, aí ele notifica a casa inválida, mas se for, ele vai colocar a peça na casa, vai avaliar o encerramento da partida, exibir o estado da partida e enviar a jogada. Então, explicando um pouco melhor aqui como que a gente trabalhou essa parte, quando a gente seleciona a casa e verifica se é uma peça do usuário, né, pensando que a casa é válida, ele vai selecionar a próxima casa da peça, que é mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado em sala de aula, que é a partir do momento que a gente seleciona a casa, ele vai emitir outras casas, né, que são as possíveis jogadas que ele pode estar fazendo, que vão estar até mesmo com uma cor diferente, né, com a cor amarela. E aí, se a próxima casa selecionada não tem nenhuma peça dos outros jogadores e for uma casa válida, ou seja, for um movimento diagonal, ele vai colocar essa peça na casa e ele vai avaliar o encerramento da partida. Porque, como a gente tinha conversado antes, o avaliar o encerramento da partida ele é um caso auxiliar desse movimentar a peça do jogo. E aí ele vai ter o seu próprio funcionamento, vai exibir o estado da partida e vai enviar a jogada, né? Mas se não cumprir com nenhum desses requisitos que eu acabei de mencionar, ele vai notificar que a casa é inválida para a jogada. Então ele vai acabar encerrando esse fluxo. Oferecer um empate é uma das regras que a gente tem no jogo de damas, né, que é possível ofertar esse empate, que é inclusive algo que a gente coloca aqui dentro da implementação. E o jogador ele pode solicitar um empate, que isso vai atualizar a interface do jogo e vai enviar essa solicitação de empate. De novo, isso vai estar mais claro também no diagrama de sequência, tá?
responder proposta de empate, então o jogador adversário ele vai receber essa proposta. Se ele aceitar, ele vai enviar essa proposta aceita, né? E ele vai encerrar o jogo como empate. Mas se ele não aceitar, ele envia a proposta que foi recusada e ele vai atualizar o estado do jogo. Receive move, então é um pouco parecido, na verdade parecido com o que a gente tem na documentação do Planet Games, então ele recebe a jogada e atualiza o tabuleiro. Desistir do jogo é um outro caso de uso que a gente tem, que ele atualiza o estado do jogo como desistência, e depois ele envia a desistência. Send disconnect, ele só envia desconexão. Receive disconnect, ele recebe desconexão e ele reseta o estado do jogo para o estado inicial. O receive error, que ele recebe o erro e depois ele reseta o estado do jogo para o estado inicial, bem parecido com o receive disconnect. E o receive match, que ele recebe uma partida que foi criada, ele salva o match ID, os jogadores, posições e os tempos, né? Então ele depois notifica os jogadores sobre o início da partida e ele atualiza a interface com as posições, que aqui no caso são as casas e a escolha dos jogadores, né? O jogador e o jogador adversário. Partindo então agora para o diagrama de sequência. Então, vamos aqui. O add listener, a gente recebe aqui, ele vai ser a instanciação do jogo. A gente vai aqui para o set connect. Ele recebe então essa instanciação e como eu tinha comentado que tinha aquele diagrama de atividades que ele estava sem aquela variável para estar demonstrando, se ele não tiver um endereço, ele vai estar enviando a conexão local, mas se ele tiver, ele vai estar mandando um endereço para estar fazendo a conexão remota. Então, seguindo aqui para o próximo, Receive Connection. Então, ele recebe aqui a mensagem que a conexão foi feita com sucesso e ele seta aqui a variável Connected como True. Iniciar a partida. Então, tendo essa mensagem recebida como True, ele envia essa partida e vê a quantidade de jogadores, que aqui no caso são 2. Receive Match. Então ele começa a partida, recebe a partida, né? Então a mensagem de que a partida foi recebida, e aí ele vai estar salvando o Match ID e a Position. Movimentar a peça do jogo, isso aqui vai ser um pouco maior para estar explicando, então vamos lá. Então, eu seleciono a casa, né? Então a gente está aqui na interface do nosso jogo de damas. E aí, dentro desse selecionar casa, ele vai estar verificando a cor da casa e ele vai estar fazendo uma porção de verificações aqui. Então, pensando que eu sou o jogador que tem a casa preta, se a casa do meu jogo for preta, ele vai estar pegando a cor da peça e ele vai estar pegando a cor do jogador e ele vai estar verificando aqui se a cor do jogador é a mesma da peça que está ali. Ele atualiza a interface e verifica a próxima casa selecionada, né? Porque a gente está tratando aqui de uma outra etapa dentro desse movimentar peça do jogo, que é para selecionar a próxima casa, que era aquilo que eu tinha comentado sobre a peça, né? Sobre a peça ser amarela. Então, se for uma casa válida e se for a cor da peça for a mesma que a cor do jogador, ele vai estar validando o próximo movimento e ele vai estar setando aqui como true no caso, né? Então, considerando tudo isso daqui, ele vai estar enviando um movimento. Mas se não for o caso, né? Então, se a cor for diferente da cor do jogador ou se a cor da casa for branca, ele vai estar dizendo que o movimento ele não é válido. É importante estar ressaltando aqui também que ele vai estar avaliando também o encerramento da partida no meio disso tudo. Então, além da própria verificação aqui do próximo movimento ser verdadeiro,
ele também vai estar avaliando o encerramento da partida exatamente nessa sequência aqui. Então, vai de próximo igual true, ele vai fazer uma atualização da interface, vai avaliar o encerramento da partida, depois ele vai atualizar a interface. Mas se o movimento próximo não for verdadeiro, né, ele for falso, então se for um movimento inválido, ele vai estar colocando que o movimento não é válido. Em seguida, oferecer empate. Então, eu envio uma proposta do empate pro listener. Em seguida, e aí depois eu atualizo a interface. Acontece algo parecido aqui, então, desculpa, eu recebo uma proposta, né? E aí essa proposta, ela vai ter uma resposta, né, por parte do jogador adversário, que se ele disser sim, eu quero o empate, né, não tem problema nenhum para mim o jogo ser empatado, a interface ela se atualiza e eu recebo e eu envio dentro da variável sendDisconnect, dentro do método sendDisconnect, eu mando uma mensagem de que sim, eu aceito o empate. Mas se não, eu só atualizo a interface e digo que a proposta foi recusada. Receive move. Então, eu tenho aqui aqui tá errado. Peraí. Receive. Aqui. Essa é uma mensagem aqui. Que na verdade é aquela condicional que a gente tem de se o jogo acabou ou se ele não acabou, né? Então, eu recebo uma mensagem aqui, atualizo a interface, e se o game over, né, se não aconteceu um fim de partida, eu só atualizo a interface, mas se acontecer, se for o caso, eu atualizo a partida, atualizo a interface, desculpa, com a mensagem de game over, mando um disconnect para a interface e em seguida eu mando uma desconexão por parte do meu proxy, né? Desistir do jogo, eu mando aqui uma desistência, né? Então, esse caso aqui de desistir do jogo é quando acontece do jogador ter a vontade própria de desistir do jogo, né? Então, é como se ele fechasse, digamos assim, a interface. E o jogador aqui ele vai estar enviando uma desistência e que vai partir do listener até... Desculpa. Vai estar mandando pro listener e a interface vai ser atualizada como game over. Sendo disconnect é a mesma coisa, eu vou estar mandando aqui pro proxy, então eu envio a minha desconexão. No proxy ele vai estar enviando, receive disconnect. Vai estar mandando aqui pro menu bar, que vai estar mandando, que vai estar mandando para minha interface, vai atualizar a interface e ele vai resetar pro estado inicial. O receive error ele tem uma característica parecida, né? Então, se caso acontecer, né, algum erro, isso aqui na verdade é um tratamento de erro, onde o proxy ele envia, ele recebe o erro e envia para o menu bar, né? Recebe connection menu bar, ele reseta a interface, pede para a interface ser resetada e também reseta aqui para o estado inicial. E aqui o avaliar o encerramento da partida, ele verifica se há um vencedor, e esse vencedor eu preciso verificar ele a partir da quantidade de peças que o jogador tem. Então eu tenho uma array de peças do jogador adversário e eu armazeno a quantidade de peças que tem dentro dessa array dentro de uma variável. E aí, a partir dessa variável, eu verifico que se a quantidade de peças que esse jogador adversário tiver for igual a 0, eu vou atualizar a interface, eu vou mandar uma mensagem de desconexão dizendo que foi uma vitória do jogador que tem mais peças. Mas se não acontecer nada, então, como eu tinha comentado ali, é um caso de uso que ele está atrelado ao movimentar a peça do jogo, então pode acontecer de eu estar executando isso ou não. E no caso de não acontecer, então se ainda tiver jogo, se ainda tiver possibilidade de ter jogo, eu atualizo a minha interface e não faço mais nada.
E basicamente é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que o senhor tiver, pode estar contatando o nosso grupo. E é isso. Boa noite.